Para quem não me conhece, se por um acaso tem alguém aqui que não me conhece, eu vou me apresentar. Meu nome é Ellen, eu sou esposa do pastor Douglas Paglianti. Nós somos lá de São Paulo, né? Nos convertemos na Videira em São Paulo, na época da Armênia. E desde então caminhamos no ministério. E faz 2 anos e pouquinho que nós somos enviados para pastorear a Igreja Videira de Bauru. Oi, pastora amada, Solange, minha pastora linda, supervisora. E aí nós estamos aqui na Videira de Bauru, já tem 2 anos e pouquinho. E estamos aqui, né, edificando a obra do Senhor. Eu sou formada em Educação Física, mas depois que eu virei mãe eu parei de exercer. E Videira Salto Grande, Videira Cândido Mota, Videira Assis, Videira Ourinhos, glória a Deus. Aleluia! Interior em peso aqui. Tatuapé também tem, Videira Tatuapé de São Paulo, Videira Santo André. Sejam muito bem-vindos. E então, continuando, eu sou formada em Educação Física, trabalhei muitos anos com educação infantil, ensino fundamental, dando aula para crianças em escolas. Sou formada em balé, em dança, enfim. Sempre trabalhei com educação, sempre trabalhei em escolas. Trabalhei com a Tati, minha irmãzinha, amiga do coração. E então, Deus sempre me levou para esse lado de crianças, né? Sempre trabalhei com crianças. E aí, no ministério, logicamente, fui chamada para esse ministério infantil de trabalhar com crianças. E tem mais ou menos 1 ano e 3 meses que o Senhor me despertou para a inclusão, que é o que nós vamos falar aqui hoje. E desde então eu tenho estudado, buscado me especializar, buscado me aprofundar, buscado cursos, tenho feito cursos, né? E tenho buscado aprimorar para poder entender, para poder aprender mais a respeito de crianças com deficiências visíveis e invisíveis. Aquelas deficiências que nós vemos exteriormente e aquelas que nós não vemos porque são internas, são intelectuais, são aquelas que a gente não percebe, não sabe, né? Então, eis-me aqui. Deus sabe o quanto eu relutei, porque Deus tem me chamado já tem um tempo e eu confesso que resisti bastante, mas eu decidi dar o meu sim, decidi realmente falar, eis-me aqui, Senhor, e vamos que vamos, né? Eu vou tentar passar para vocês, tem muita coisa, eu preparei muita coisa, muito conteúdo, eu não vou conseguir com certeza passar tudo para vocês hoje, mas eu já quero aproveitar e falar para vocês que eu acabei de criar um Instagram novo, que chama Inclusão no Reino. Nesse Instagram eu vou estar postando conteúdos sobre Ministério Infantil, conteúdos a respeito da inclusão, conteúdos fáceis para vocês poderem compartilhar, passar para sua equipe, para sua liderança, para aquelas que você discipula, para te ajudar. De 2 em 2, Tati. É nóis. Van, obrigado, Van, por estar aí. Aline, então, segue lá, assim que acabar a live, procura lá o Instagram Inclusão no Reino, tá? Eu fiquei na dúvida entre inclusão no reino e inclusão radical. Escreve aí qual você prefere. Qual nome você acha legal ter nesse Instagram que eu vou estar compartilhando conteúdo a respeito de inclusão e também Ministério Infantil no geral. Inclusão no reino, inclusão radical. O que você acha? Escreve aí para eu ver. O que a maioria vai preferir? Enquanto vocês votam aí, depois vocês vão e procurem Inclusão no Reino. O Instagram já criei ele, tá? E aí vocês podem procurar e começar a seguir para ter esses conteúdos. Outro recadinho. Eu também criei um grupo no WhatsApp. Eu coloquei o link do grupo aqui nos comentários, mas eu também coloquei o link do grupo na bio do meu Instagram. Aí você pode clicar no link, entrar no grupo, porque esse grupo do WhatsApp, a minha intenção é abrir ele uma vez por semana, para que nós possamos compartilhar. Você pode colocar suas dúvidas, colocar suas perguntas. Uma vez por semana eu vou abrir para a gente poder conversar. Eu não vou deixar aberto direto para não ter mais um grupo para o pessoal falar, nossa, quanta coisa, né? Mas eu vou
a gente vai estar combinando isso. Mas esse grupo, ele é especificamente porque eu quero entregar alguns materiais para vocês, tá? Vou salvar a live, pastora, tomara que eu consiga. Vou tentar. E o que eu vou estar já colocando para vocês no grupo do WhatsApp? Então, quem estiver lá no grupo, eu já preparei uma ficha, como se fosse uma ficha de anamnese, tá? Então, nessa ficha, eu coloquei perguntas para a gente entregar para os pais que vão lá no culto, que vão na célula, para eles preencherem. E aí, quando a gente pegar essa ficha na mão, nós já vamos ter ali um xerox da criança. Nós vamos saber conhecer muito mais da criança para poder identificar características, coisas que nós vamos poder trabalhar dentro do culto e das células. Então eu vou mandar para vocês essa ficha lá no grupo do WhatsApp para você poder utilizar lá com o seu ministério, tá? Para os pais poderem, porque os melhores pessoas que podem nos ajudar a incluir são os pais. Então, e essa ficha também vai nos ajudar a identificar. Muitas vezes tem pais que não sabem que a criança pode ter alguma deficiência, alguma limitação. Então, essa ficha vai até nos ajudar a ajudar eles, né? Para que eles percebam também através dos comportamentos, através daquilo que eles vão colocar nessa ficha. Então, eu vou colocar no grupo. E outra coisa que eu vou pôr no grupo, eu estou terminando um e-book, né? Um e-book rapidinho, que é um resuminho que eu vou fazer desse despertar. Nesse e-book, se você é pastora, líder, você vai poder ministrar para sua equipe uma palavra, uma direção para poder gerar esse despertar em toda a equipe, né? Para que você possa ministrar e elas sejam despertadas, para que alcance, quando entrar novas mulheres na sua equipe, você vai poder ministrar. Então é um e-book simples, né? Que eu estou fazendo aquilo que Deus tem me dado, tem me revelado, tem falado no meu coração. E aí eu não terminei ainda, tô concluindo, e aí eu vou colocar lá no grupo para vocês usarem também, tá? E mais uma coisinha que eu vou colocar, um cordão de comunicação alternativa, que é algo que crianças não verbais precisam usar muito. Então, eu também que eu tô finalizando, também vou colocar lá para vocês, que vocês já vão começando, né? E aí tudo que eu for tendo de material, eu vou colocando lá para vocês, tá bom? Então não esquece de entrar no grupo do WhatsApp e de seguir lá no novo Instagram para você ficar por dentro de tudo que eu vou colocar de novidade, tá bom? E então, para começar, vamos fazer uma oração. Ore por mim, para que o Senhor possa me usar, que eu possa ter direção e que Ele possa falar com vocês aquilo que Ele quer falar. Amém? Pai, obrigado por essa oportunidade, obrigado por todos que estão aqui, obrigado, Senhor, por estarmos nesse momento falando de um assunto tão importante. Que o Senhor possa usar a minha vida, que o Senhor possa falar através de mim e que a unção do despertar seja liberada a todas as pessoas que assistirem essa live. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então eu vou começar contando. Antes de eu começar, se você tiver perguntas durante a live, dúvidas, você pode ou colocar aqui, que minha filha vai anotar para mim, ou mandar lá no grupo, que eu posso ir respondendo no grupo. No final da live eu vou responder algumas perguntas, algumas que fizeram para mim lá no Instagram, nas minhas postagens, ou alguma outra que vocês colocarem aqui, dá tempo de responder, tá? Então, fica à vontade. Se eu souber responder, se eu não souber, eu vou procurar a informação, depois eu passo para vocês, tá? Então, eu quero começar falando a respeito de como Deus me chamou, como que eu fui comissionada para esse trabalho, para esse propósito, né? Então, me perdoem que de vez em quando eu vou precisar dar uma lidinha, né? Não tenho muita prática com esse negócio aqui. Parece que estou falando meio que sozinha, é estranho, né? Mas vamos que vamos. Então, me perdoem aí se ficar esquisito eu ficar olhando pro lado, tá? Então, assim, a forma que o Senhor me despertou foi literalmente e espiritualmente. Foi surreal. Foi de uma forma assim que eu não esperava, não era algo que eu estava buscando, não era algo que eu estava vivendo, não era algo que tinha nada a ver com o meu contexto, com a minha vida, né? Foi em janeiro para fevereiro do ano passado, então um ano e pouquinho atrás, eu dormi e eu tive um sonho. E eu sonhei, sonho que a gente tem à noite quando você dorme, sonhei. E só que foi um sonho muito real, muito real. Então eu vou contar pra vocês rapidinho, vou resumir esse sonho, não vai dar pra dar muitos detalhes aqui por conta do tempo, mas nesse sonho eu estava num encontro de crianças e juvenis, num sítio.
E nós estávamos na sexta-feira, né? Quem é da videira já sabe o esquema de encontro. Chega no sítio à noite, na sexta-feira, e não ia ter nenhuma programação, mas a gente estava preparando as crianças para tomar um lanche e dormir, para que no dia seguinte começassem as ministrações das palavras, na parte da manhã. Aí nesse momento da noite, uma menininha de cabelo cacheado, mais ou menos uns 7 anos, era deficiente visual. Ela chegou até mim e ela falou assim: tia, você ora por mim? Eu falei: oro, claro. Pelo que você quer orar? Pelo que você quer oração? Ela falou assim: eu quero que a senhora ore porque eu estou tendo pensamentos muito ruins quando eu vou dormir, quando eu tô sozinha de noite. Aí eu falei: que tipo de pensamento? Ela falou assim: eu tenho pensamentos ruins de matar pessoas. Aí ela pediu para eu orar por isso. Aí eu peguei e orei. Aí eu orei por isso. Orei repreendendo, orei, né, em nome de Jesus, para que saísse esses pensamentos dela, que toda opressão maligna saísse e tal. Orei por ela e fui dormir, fomos dormir. Mas eu não tinha orado para ela aceitar Jesus, não tinha evangelizado ela, eu só tinha orado por aquela situação que ela tinha pedido oração e ela foi dormir. Aí no dia seguinte, chegou de manhã, a equipe tava orando lá, tal, aí chegou o momento de trazer as crianças, aí veio uma líder gritando e falando assim: não lembro o nome da criança, a fulana lá, a criança faleceu durante a noite. E aí quando ela falou isso, quando eu recebi essa notícia, me bateu um desespero e um pânico, que eu comecei a chorar desesperadamente, comecei a gritar: não deu tempo, não deu tempo, não deu tempo. Porque lá no sonho eu pensava assim: amanhã vai ter a ministração do evangelismo, para ela aceitar Jesus, vai ter todo o processo do encontro. Então agora eu só vou orar por essa opressão e amanhã ela vai receber a oração. Porém, não chegou amanhã para ela. Ela foi ceifar, ela faleceu. E não, né, no sonho eu não sabia o motivo. Mas eu acordei chorando, 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 desesperada, com um sentimento de arrependimento, de desespero, algo que eu não sei explicar. Porque foi realmente uma mistura do real com o sobrenatural, foi muito forte mesmo. E eu acordei assim, chorando, e parecia que eu ouvia gritando na minha mente, assim: não deu tempo, não deu tempo, não deu tempo. E eu tava muito desesperada. E aí eu comecei a orar. Falei: Senhor, o que é isso? Né? Que sonho é esse? E Deus começou a ministrar no meu coração. E Deus começou a falar, né, que as crianças com deficiências não estão na igreja. Onde elas estão? Elas não estão nos cultos, elas não estão nas células. Muitas nem na escola estão, só vão da casa para a clínica, da clínica para casa, ou nem vão para a clínica, tem profissionais dentro de casa. Eu sei que Deus começou a falar tanta coisa comigo, que eu comecei a entrar em desespero. Né? Ele começou a falar de crianças realmente com deficiência, que estão isoladas, que estão dentro de casa, que elas não têm acesso ao Evangelho, elas não têm acesso à Palavra de Deus, que os pais não conhecem ao Senhor. Essas crianças, elas têm sede, elas têm fome, só que elas têm deficiências que elas não conseguem acessar, elas não conseguem ler de repente a Bíblia, elas não conseguem ter um acesso a nada. E aí Deus começou a ministrar no meu coração que são crianças que precisamos ir até elas, porque elas não conseguem vir até nós, elas não conseguem vir à igreja, elas não conseguem vir à célula, a grande maioria. E aí Deus começou a me mostrar várias situações de crianças que realmente estão isoladas, estão em depressão. E aí aquele sonho falando da opressão que a menininha estava sofrendo. Então ela estava... Deus mostrou crianças que estão nas suas casas sendo oprimidas, com pensamentos de morte, com pensamentos ruins, porque elas não conseguem se relacionar com o Senhor. E aí a partir daí, quando eu acordei do sonho e Deus começou a falar comigo, eu despertei para a inclusão. E foi literalmente um despertar na minha vida, que a partir daquele momento eu não consegui mais parar de pensar em outra coisa. A minha equipe que caminha comigo aqui, né, sabe disso, porque eu só falo nisso. Todo treinamento tem módulo de inclusão. Toda reunião Kids a gente fala de inclusão. Todos os projetos que a gente está fazendo agora para abrir célula em escolas, tem as instituições de crianças com deficiência que nós estamos para entrar. Então quem caminha comigo, eu caminho do meu lado, sabe que minha vida mudou, né? Minha vida mudou. Glória a Deus. É isso que eu quero. O objetivo dessa live é que
chegue a mais pessoas que têm chamado e pessoas que vão ser chamadas, porque Deus falou comigo que Ele está levantando um exército e que esse chamado vai chegar em muitas e muitas pessoas que nem imaginam, né? Como eu não imaginava, nunca imaginei, nunca passou na minha cabeça isso, nunca. E o sentimento que eu tive quando Deus me despertou, no espiritual, quando Deus me despertou, sabe qual foi? De profundo arrependimento. Eu comecei a pedir perdão. Falei, Senhor, como que eu nunca pensei nisso antes? Como que eu nunca, não passou isso na minha cabeça? Me perdoa. E eu comecei a pedir perdão, eu comecei a me arrepender. E eu falei assim, meu Deus, como que eu, tantos anos trabalhando com criança em escola, tantos anos no Ministério Infantil, e isso nunca pensei nisso. E quantas crianças já perderam a oportunidade, porque ninguém chegou até elas. Então, realmente, é muito sério. É algo muito sério. E Deus começou a me tocar, começou a falar comigo e eu comecei a buscar. Aí eu comecei a buscar conhecimento. Entrei em contato com a Tati. A Tati vai estar fazendo uma live com a gente semana que vem. A Tati, ela era minha discípula quando eu estava lá na Videira Tatuapé. Depois nos tornamos muito amigas, somos muito amigas agora. E Deus nos chamou praticamente ao mesmo tempo, assim, né? Pra entrar de vez assim nesse ministério. Ela me ajudou muito, me dando dicas, direções. Vocês vão conhecer a história dela. Ela é mãe atípica, como a gente fala, né? E ela vai ter muito para acrescentar, para nos ajudar. Ela já tem feito também capacitações lá na Videira do Tatuapé. Então, assim, nós duas começamos a compartilhar muito o que Deus tem falado conosco e temos vivido aí experiências incríveis, né? Então, eu comecei a estudar, fazer cursos e buscar aprender. E isso tem durado 1 ano e pouquinho. No meio do caminho, teve um falecimento da minha mãe, eu dei uma pausa, parei um pouquinho, agora estou retomando. E eu não vou negar para vocês, eu relutei muito. Eu não vou falar para vocês assim, não, depois disso, né? Não, aí vamos que vamos, não. Eu relutei, eu fiquei com medo, não me senti capaz, eu achei que, será que é isso mesmo? Não, eu não quero trabalhar com isso, né? Comecei a dar aquelas desculpas, mas não teve jeito, né? O Senhor realmente me pegou assim, de um jeito que todas, cultos, conferências, usina kids, tudo que tinha, eu recebia palavras específicas para inclusão. Palavras do Senhor através de pessoas que não sabiam, porque naquela época, nesse ano, né, no começo, só as pessoas mais chegadas que sabiam mesmo. E aí as pessoas ficaram me liberando muitas palavras, até hoje continuo recebendo palavras de confirmação mesmo. Então não tem mais como negar, não tem mais como fugir, não tem mais como falar, Senhor, eis-me aqui, né? E eu quero, o que eu desejo com essa live é que você também seja despertado, porque se você tá aqui, alguma coisa tem. Se você tá aqui é porque o Senhor já te chamou, o Senhor já tá te despertando, amém? Então, outra coisa que eu queria comentar é que há 1 ano atrás eu compartilhei isso com a minha equipe lá, com a minha pastora supervisora, com as irmãs que caminham com a gente lá na equipe. E todas sabiam, né, desse coração, de tudo que tinha acontecido. Eu cheguei a compartilhar numa capacitação lá de Ourinhos, tá? Algumas pessoas me procuraram falando que também tinha, sentia queimar isso no coração. E aí eu fui ministrar na Videira de Salto Grande, né, com a pastora Tainá. E ela me deu um presente profético, né, que me marcou muito. Fui lá ministrar no culto Elas, e aí como presente ela me deu uma agenda com a arte que vocês vão ver lá no grupo, lá no Instagram novo, vocês vão ver a arte da agenda que ela me deu, vocês vão ver o versículo que tem a ver com a palavra que eu vou estar falando hoje aqui. E hoje, depois de 1 ano, eu consigo enxergar que lá o Senhor já tinha me dado a palavra, já tinha me dado o nome, já tinha me dado tudo, e hoje está se tornando real. Obrigada, Tainá. Obrigada por você ser sensível, né? Por você ter realmente sido usada pelo Senhor. A Andressa que fez a arte, a Gabi que fez a agenda, foi marcante e hoje eu consigo ver como foi profético, né? Glória a Deus. Então, irmãs, irmãos também, temos homens aqui, eu vou agora compartilhar a palavra que eu creio que vai te despertar. E é a palavra que eu vou estar colocando
nesse e-book para que você também possa ministrar e possa estar despertando a sua equipe. Amém? Então, é a passagem, justamente quando eu ganhei essa agenda, ainda não tinha acontecido a conferência com o tema Casa Cheia. Lembra, Tainá? Não tinha acontecido ainda a conferência. E foi justamente a palavra que elas colocaram para mim, que elas me entregaram lá através da agenda. E não tinha ainda. E aí depois veio a conferência de Ourinhos, foi esse tema, foi esse versículo da Casa Cheia. E a conferência de Goiânia, e é a palavra do ano, né? A Casa Cheia. Então, assim, foi completamente Deus, né? E é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar sobre essa passagem do ponto de vista da inclusão. Porque depois que você desperta, você não consegue mais olhar para nada sem olhar inclusivo. Em Lucas 14:16 é onde conta essa parábola do banquete. Então eu quero que você tenha revelação dessa palavra. Certo homem preparou um grande banquete e convidou muitas pessoas. Eu vou dar uma resumida para não demorar, tá, gente? Então, quando estava tudo pronto, esse servo foi avisar os convidados. Ó, tá tudo pronto, venham pro banquete. Só que aconteceu, um a um começou a dar desculpas. Ah, eu acabei de comprar um campo, eu preciso ir lá olhar. Eu acabei de comprar uma junta de bois, preciso ir lá experimentar. Eu acabei de me casar, não vai dar para ir. E aí o servo informou o senhor, o dono da casa, tudo isso. Aí o dono da casa falou, ordenou, vá depressa, não é devagar, é depressa, vá depressa pelas ruas e becos da cidade e convide quem? Os pobres, os aleijados, os cegos e coxos. Convide aqueles que nunca iriam fazer parte desse banquete, que nunca iriam ser convidados para um banquete como esse, que nunca sentariam a uma mesa como essa. Chame eles. E o servo disse, eu fiz isso, mas mesmo assim ainda há lugar. Ainda há lugar. Então o Senhor disse, presta atenção aí, ó. Vai lá fora. Aonde? Lá fora. Vá lá fora nas entradas e caminhos. Onde que é entradas e caminhos? Já não é mais ali na cidade. Entradas e caminhos, vai lá fora. Lá fora da cidade, lá nas entradas da cidade, lá nos caminhos. Lá onde ninguém quer ir, lá onde ninguém está indo. Lá onde ninguém está preocupado em chamar ninguém. Vá até lá, ou seja, vá mais longe, vá onde você nunca foi. E todos que encontrar, convide. E insista, obrigue a entrar para que a minha casa fique cheia. Então, olha isso, o Senhor, esse Senhor da casa, ele chamou os pobres, os aleijados, os cegos, os coxos, ainda assim ainda tinha lugar. Por quê? Porque faltava chamar aqueles que estão lá fora, aquelas crianças que estão isoladas, que estão lá fora, que estão num lugar onde a gente não pensou em ir, não pensou em alcançar, não pensamos em chegar. E insista com elas para que a casa fique cheia. Insista. O que é insista? As crianças, elas precisam ser trazidas. Elas precisam de um adulto para que elas venham. Elas não podem vir sozinhas. Então, nós temos que ir lá onde elas estão para que elas sejam incluídas na igreja, para que elas sejam incluídas nas células, nos cultos e incluídas no reino. Porque quando você vai numa instituição, numa PAI, numa instituição de crianças com deficiência, numa instituição de crianças com deficiência visual, e você evangeliza e elas são salvas, elas aceitam Jesus, elas estão inclusas no reino. Ainda que elas não consigam vir para a igreja, ainda que elas não consigam vir para a célula, mas elas estão inclusas no reino. Então, todos foram chamados para o banquete. O Senhor falou, todos. Então, são todos. Defina todos. As crianças com deficiência não estão fora do todos. Elas também precisam. E isso remete... Então, quando a gente fala obrigue, insista para que elas venham, isso realmente remete àqueles que precisam ser trazidos, convencidos. Por quê? Porque as crianças com deficiência, elas têm medo. Ainda que você convida, elas têm medo de vir, porque elas têm medo de serem rejeitadas, elas têm medo de alguém rir delas, da deficiência que ela possui. Elas têm receio de ir. Então, a gente vai ter que insistir. Não é simplesmente chamar, não é simplesmente convidar.
mas nós vamos ter que insistir para que elas realmente venham, porque elas têm muitos bloqueios para estarem no meio de outras crianças que não têm deficiência. Então, essa palavra, do ponto de vista da inclusão, se aplica completamente. E esse é o jeito da nossa casa ficar completamente cheia. Enquanto essas crianças não estiverem na casa do Senhor, ainda haverá lugar. Sempre ainda haverá lugar, porque o Senhor está esperando por elas. O Senhor está nos falando, vão lá fora, vão lá nos caminhos, vão onde elas estão e tragam, insistam para que elas venham, independente do que elas tenham medo, independente das limitações dela. Porque elas vão falar, como que eu vou na igreja se eu uso cadeira de rodas? Como que eu vou numa igreja se eu não enxergo? Como que eu vou na igreja se eu não escuto? Mas nós vamos precisar insistir para que elas venham. E quando todos forem encontrados, o que o Senhor falou assim? Vá pelos caminhos e todos que você encontrar, insista e obrigue a vir. Todos que você encontrar, ou seja, você tem que procurar. Não é ficar dentro do prédio da igreja, dentro da sua cela, esperando as crianças virem, esperando elas aparecerem, esperando elas chegarem. Não é você jogar um vídeo e falar, nós somos uma igreja inclusiva e ficar lá esperando. Não, é ir. Nós temos que ir. Nós precisamos encontrá-las. E todas que encontrar, nós precisamos trazer para que a casa fique cheia. Então, assim, outra passagem, né, que nós já conhecemos. Jesus falou, não impeça as crianças a chegar até mim. Então, quando as crianças quiseram chegar até Jesus, os discípulos tentaram impedir. E Jesus falou, não as impeças. Então, muitas vezes, nós, adultos, ou os familiares, são os maiores impedimentos das crianças se chegarem. Porque elas precisam de nós, elas precisam de um adulto para virem. Então, nós não podemos ser aqueles que impedem. Nós não podemos ser aqueles que limitam essas crianças. E nós sabemos que Jesus está voltando. Jesus está às portas por tanta coisa que tem acontecido. E com isso nós sabemos que a volta de Jesus ela depende de uma coisa. Quem escreve aí? O que nós precisamos para que Jesus volte? Escreve. Marcos 16:15. O que nós precisamos? O que a igreja precisa fazer para que a gente acelere a volta de Jesus? Marcos 16:15 diz, vão ao mundo inteiro e preguem a todas as pessoas. As crianças com deficiência estão dentro de todas as pessoas? Então, para que Jesus volte, nós temos que ir, nós temos que pregar a todas as pessoas. E foi exatamente essa palavra que me estimulou, que me forçou, vamos dizer assim, né, a vir para a internet. Porque assim, eu despertei, eu comecei a estudar, estou mais de um ano estudando, eu tenho tido reunião com a minha equipe, tenho despertado a minha equipe, nós temos juntas aí construído a inclusão na nossa igreja. Eu poderia ficar aqui, fazendo a obra aqui, mas eu tenho pressa. Eu quero que Jesus volte, eu quero ser arrebatada e eu quero apressar a volta de Jesus. E eu só vim para a internet por causa disso, porque eu sei que o alcance da internet é muito mais além do que eu poderia alcançar só aqui, onde eu estou, na minha igreja local. E você também. Se você também ficar só na sua igreja local, também vai ser algo que vai ficar limitado. Agora, se a gente vai usar uma ferramenta que nos leva aonde nós nem imaginamos, pode ser que tenha pessoas aqui que vão assistir essa live dos Estados Unidos, da Bélgica, de outros países, da Itália, enfim, pode chegar muito longe, onde nós nem imaginamos. Então foi somente por isso que eu criei coragem, parei de relutar e vim para a internet, porque a gente sabe que a internet não é fácil, né, gente? Ainda mais falar de assuntos como esse. Mas eu sei que o Senhor está à frente, eu sei que é o Senhor, não sou eu, então vamos que vamos, né? Então eu queria colocar também para vocês algo que mexe muito comigo. Essa palavra da casa cheia ficou muito clara, né?
né? Para mim foi uma revelação assim como quando eu leio sobre a história de Mefibosete. Mefibosete, ele não nasceu com deficiência. Com 5 anos de idade ele teve uma queda e ele se tornou deficiente. E desde aí que ele se tornou deficiente, ele ficou isolado. Ele ficou completamente isolado, mas um dia o rei se lembrou dele e trouxe ele para sentar à mesa. E aquele que era tido como um cão morto, como alguém que não tinha valor nenhum, teve a sua dignidade restaurada e ele sentou à mesa do rei. E o lugar dele estava lá guardado, né? Outra coisa, que é uma outra palavra que eu vou compartilhar com vocês assim que possível, que é uma das palavras mais reveladoras que eu tive nesse meu processo, que é sobre a multiforme graça de Deus. A multiforme graça de Deus. Multiforme significa múltiplas formas. Múltiplas formas. A graça de Deus tem múltiplas formas. E ela alcança a todos, independente da sua forma. Independente da sua deficiência. Independente da sua limitação. A graça se transforma na forma necessária para alcançar a todos. Então a multiforme graça de Deus é aquela que vai alcançar a todos, sem exceção. E juntamente com essas crianças, nós temos famílias exaustas. Nós temos mães exaustas, mães que estão magoadas com Deus, mães que se perguntam: por que comigo? Por que com os meus filhos? Por que na minha casa? Por que isso aconteceu? Que não conseguem entender, que não conseguem aceitar. Pais que têm medo de sair com o filho e sofrer uma rejeição, né? De ter algum tipo de constrangimento que possa magoar a criança. As mães se culpam muito, com certeza, os pais também. A maioria dos pais, infelizmente, abandonam, né? Acabam se separando e acabam abandonando, e as mães acabam ficando ainda mais sobrecarregadas. E o medo de passar por humilhação acaba fazendo com que essas crianças fiquem isoladas. Então, não são só as crianças, mas essas famílias precisam ser acolhidas. Essas famílias precisam da igreja, precisam do amor, da empatia, precisam que a gente chegue até elas, para que elas sejam restauradas, para que elas possam ser alcançadas e para que elas possam não ter mais impedimento para os filhos, mas pelo contrário, sejam as primeiras a trazer os filhos, né? Glória a Deus. Espero que essas palavras tenham te tocado, que essas palavras realmente tenham tocado seu coração e tenham despertado você, para que você possa passar adiante, para que você possa realmente entender que se você está aqui, é porque o Senhor já te chamou. Se você está aqui ouvindo essas palavras, tendo revelação, com certeza você vai ser parte desse exército que o Senhor tem se levantado para a inclusão. A Dalvinha que está aqui, nossa líder aqui em Bauru, ela é mãe de autista e o Prince, ele já é um jovem, né? Quantos anos tem o Prince, Dalvinha? 20 e poucos anos. O Prince, ele tem autismo, mas ele é assim, alguém que é fora do comum. Ele é maravilhoso. A Dalva realmente fez um trabalho de inclusão com ele, nós fizemos um trabalho de inclusão. O Prince, ele é responsável pela mídia, pela transmissão. Se você ver algum culto, assistir algum culto nosso lá no YouTube, é o Prince que está filmando, que está editando, que está postando no YouTube. Ele é o nosso Jesus oficial dos nossos teatros, mesmo com as dificuldades deles. 36 anos o Prince tem, mesmo com a dificuldade dele, mesmo com as limitações dele, ele se esforça, ele vai lá, ele ensaia, ele participa de tudo. É uma bênção, é uma bênção. Eu vou ver se eu marco uma live com ele, Dalvinha. Será que ele topa fazer uma live? Ia ser muito, muito top, hein? Ele é maravilhoso mesmo, a Dalva também, a Dalva passou por muitas dificuldades, ela também tem muita coisa para compartilhar com a gente. Então, é muita coisa mesmo. Mas, devido ao nosso tempo, eu quero falar para vocês agora o que é inclusão na prática. O que é inclusão? Vamos pensar na nossa sala, na nossa célula, no nosso culto. Qual a diferença da exclusão, da segregação, da integração e da inclusão? Então, assim, a exclusão, o que é? Então, assim, vamos supor que na nossa célula ou no nosso culto tem lá uma criança com alguma deficiência.
qualquer deficiência, pode ser um autismo, pode ser TDAH, pode ser deficiência visual, auditiva, enfim, a criança está lá. Só que ela é ignorada. A célula continua acontecendo, a ministração do culto continua acontecendo como se ela não estivesse ali. Ah, ela não consegue mesmo, então deixa ela lá. Isso é excluir, ela está totalmente fora. A segregação é quando as crianças estão no mesmo ambiente, mas divididas em 2 grupos. Então, você vai ministrar, você coloca ali as crianças para ministrar a palavra, e aí separado você coloca as crianças com deficiência separado para ministrar diferente, ou para deixar brincando lá do lado, para fazer uma outra atividade. Isso é segregação, isso não é inclusão. Então, quando você separa no mesmo ambiente em 2 grupos, você separa as crianças com deficiência das que não têm deficiência, você está segregando, você não está incluindo. Integração é quando elas estão no mesmo ambiente, elas estão juntas, ouvindo a mesma ministração, porém de uma forma única. Então, a integração é aquele tipo assim, você está junto com a gente, a criança com deficiência está ali junto, mas ela que tem que se adaptar, porque a coisa vai andando e ela precisa se adaptar. Então, a ministração ela acontece de uma forma só. Então, dando um exemplo, a criança é deficiente auditiva, ela não escuta, mas ela está junto com as outras crianças na célula, no culto, e a líder está lá falando, né? Falando, mostrando um visual e falando, só que ela não está ouvindo. Ou seja, ela não está sendo ministrada. Ela está integrada, mas ela não está incluída. A inclusão efetiva é quando está todo mundo junto, no mesmo ambiente, recebendo a mesma palavra, a mesma ministração, mas as outras pessoas se adaptam àquelas com deficiência. Então, se você é líder, vai ministrar uma lição, uma palavra nos cultos ou na célula, e ali você tem crianças com necessidades ou sem necessidade específica, você vai estar com as 2 juntas, você vai precisar fazer o quê? Adaptar, né, de uma forma que todas recebam aquela palavra. Então, se a criança é deficiente auditiva, enquanto você está ministrando, tem alguém traduzindo em libras, para que ela possa receber a palavra. Se nós temos lá uma criança com TEA, né, com autismo, e ela não consegue se concentrar, ela tem alguma dificuldade, alguma limitação cognitiva, então você vai precisar ministrar de uma forma que ela consiga entender. Então, muitas crianças com autismo conseguem se entreter com blocos de montar, com quebra-cabeça, né, com esse tipo de atividade. Então, enquanto ele está ali com a massinha, ele está com as mãos, ele está se concentrando, aí ele consegue te ouvir. Aí ele consegue se conectar com aquilo que você está falando. E aí, tendo uma líder do lado dele, fazendo ele repetir a oração. Se ele não for verbal, ter as plaquinhas, né? A comunicação alternativa para que ele possa responder. Que nem aquelas plaquinhas, né? Concordo, não concordo, sim ou não. Então, você faz perguntas e ele vai levantando e respondendo. Então, tem várias estratégias, mas o que é a inclusão? Você ter a certeza de que você ministrou naquele culto, naquela célula, e todas as crianças saíram de lá sabendo o princípio, sabendo a mensagem principal da palavra de Deus. E isso é lindo, é incrível. Então, é essa visão que nós temos que ter, que a inclusão, ela não é só estar no mesmo lugar, não é só deixar as crianças entrar e ficar todo mundo junto, porque isso não é certeza de que ela foi ministrada. Então, eu vou dar um exemplo. No domingo retrasado, nós tivemos um caso lá no domingo, né, onde a criança, a gente deu para ela ali uns bloquinhos de montar, colocou ela junto com as outras crianças, ela começou a se entreter e, ao mesmo tempo, começamos a ministrar para ela. Então, conforme a líder ministrava a lição, eu olhava para ela e pedia para ela repetir. Aí, enquanto ela montava o bloquinho, ela repetia. Aí, a líder falava alguma coisa, eu falava assim, olha o que a líder está fazendo. Aí ela olhava, logo ela já desviava. Aí falava assim, repete essa oração, ela repetia. Então, você vai incluindo com estratégias, né, que o Senhor vai te dar, com estratégias que a gente vai aprendendo, estudando, né, aquilo que eu souber, eu vou passando para vocês. Muitas pessoas têm disposição de ajudar, então eu creio que vai ser muito rico
a partir do momento que a gente começa a falar sobre isso, né? Então a gente vai ter que fazer isso, tem que ter sempre alguém perto daquela criança para garantir que ela recebeu. E aí, nesse domingo, foi que a gente queria que ela saísse de lá sabendo que ela era amada. Então não foi fácil durante todo o cultinho para conseguir prender a atenção dela, mas nós conseguimos incluir ela de fato, ela conseguiu receber, ela verbalizou aceitando Jesus, ela entendeu que ela era amada. E nisso tava com uma outra líder junto comigo que tava aprendendo, né? E aí quando acabou o culto, a líder veio falar pra mim, pastora, eu já fui levar ela pra mãe, tá? Já entreguei pra mãe. Falei, tá bom. Aí daqui a pouquinho ela veio correndo, deu um abraço na líder. Sabe aquele abraço de gratidão? Tipo, eu entendi, eu me senti amada, eu me senti incluída. E aí a líder olhou pra ela e falou assim, o que você aprendeu hoje? Aí ela falou assim, eu sou amada. Então ela saiu entendendo aquilo que ela precisava entender. Agora, isso muitas vezes não vai acontecer de primeira. Muitas vezes, dependendo do grau do autismo, dependendo da deficiência da pessoa, às vezes precisa de 1, 2, 3 cultos para ela se adaptar ao lugar, para ela se adaptar com a liderança, para a gente começar a entender uma forma de incluir. Né? Então, nós vamos precisar, essa prática, é o que eu falei, nós precisamos muito do Espírito Santo, porque sem ele não é fácil. Nós precisamos dessa sensibilidade para saber o que fazer. Então, no começo, as minhas primeiras experiências, eu ficava perdida, não sabia o que fazer, não sabia como incluir, não sabia como me conectar com a criança. Aí perguntava para os pais, como que eu faço para me conectar com ele? Aí o pai pegou ele no colo, deu um exemplo de como fazer ele responder, aí a mãe também. E aí eu fui aprendendo com os pais, até que no último dia antes dele ir embora, eu consegui a conexão. Nós estávamos passeando, ele pegou na minha mão para passear de mão dada. E aí eu comecei a conseguir pegar então demorou um pouquinho mais. Então cada um é cada um. O que nós precisamos ter? Amor, empatia, encargo e sensibilidade no espírito. Se nós tivermos essas coisas, nós vamos conseguir incluir todos sim. Amém? 2 recadinhos que eu queria deixar também para você gravar aí no seu coração. A deficiência, ela não é a identidade da criança. Então toma cuidado para não falar, aquele cego, aquela surda, aquele autista. Não, nunca faça isso, porque essa não é a identidade da criança. Nós chamamos a criança pelo nome. Heitor, é o Heitor. O Heitor, filho da Tati, que vai estar com a gente na próxima live. Foi ele, né, que eu aprendi a me conectar com os pais. Então eu via a Tati chamando a atenção dele, Heitor, aí ele parava. E quando eu tentava chamar Heitor, ele nem tinha um pra mim, né? Aí eu falei, Heitor! Falei igual a mãe. Aí ele, na hora, eu falei, aprendi, menino. Então a gente precisa da ajuda dos pais, porque eles já sabem lidar com eles. Então eu comecei a ficava observando como eles faziam. E aí eu fiquei um tempão lá sozinha com ele. E aí eu comecei a testar, né? Comecei a falar e aí ele começava a responder. Então foi uma experiência incrível, incrível mesmo. Então toma cuidado, porque nós chamamos as crianças pelo nome. Eles têm um nome, amém? E outra coisa que aconteceu lá no momento comigo, e eu acho muito interessante a gente falar. Muitas vezes a gente começa a focar muito na criança com deficiência e esquece das crianças que não têm deficiência. E aí eu tava tentando incluir a menininha lá no momento e comecei a pegar uns brinquedos de montar para ela poder se concentrar, para poder ministrar para ela. Mas aí vem uma outra criança que não tem deficiência e queria brincar também. Mas não era hora de brincar, porque estava na administração da lição. E aí como que a gente faz nessa hora, né? A gente não pode também tentar incluir eles de uma forma que exclui os outros. Então nós temos que ter essa sabedoria. E aí a Tati me ajudou nisso também, né? Com a experiência dela, falou assim, então vamos fazer atividades de montar. Então assim, vamos ensinar o princípio com a atividade de montar. Vamos ensinar o versículo com quebra-cabeça. Vamos ensinar a atividade de colar e descolar, de encher o potinho e esvaziar o potinho. Coisas que eles gostam de fazer repetidamente e que eles conseguem se concentrar.
E são coisas que as crianças sem necessidades também conseguem fazer. Então, vamos fazer para todo mundo, não é verdade? Então é isso, é se preparar antes, é orar, é buscar alternativas e é maravilhoso, gente. Assim, é apaixonante, é algo assim, só o Senhor mesmo, porque eu nunca imaginei. É realmente, não tem como falar que não foi o Senhor, não tem como falar, porque eu nunca sonhei, nunca imaginei. Então, agora que a gente já tá no finalzinho, eu queria falar, se vocês tiverem alguma pergunta, alguma coisa que vocês queiram comentar. Agora eu vou começar a responder as perguntas que eu já tenho aqui, que foram feitas no Instagram. Enquanto eu tô respondendo essas perguntas, nós temos aqui uns 10 minutinhos. Vocês podem fazer mais perguntas, que aí a minha filha vai anotar pra mim. E se eu não conseguir responder aqui, eu respondo lá no grupo, tá? O link do grupo tem na bio do meu Instagram, tá? Se não estiver funcionando o link do comentário, tenta entrar pelo link do meu Instagram, ou desse Instagram, ou do Instagram novo, Inclusão no Reino. Eu coloquei o link nos dois, tá bom? Se não estiver dando pra entrar, vocês estão tentando entrar por onde? Pelo link aqui do comentário ou da bio? Vamos ver se alguém responde aí pra mim. Se não estiver funcionando, depois vocês voltam que eu vou pôr de novo, tá? Aqui da live... é porque aqui da live tá no comentário, vai ver que não funciona. Mas depois que acabar a live, você pode ir na bio do meu Instagram, eu coloquei lá também. Nos dois Instagrams meus eu coloquei o link, tá? E vocês entram lá. Então, uma das perguntas que me fizeram é como evangelizar crianças com autismo. Que eles têm um mundo tão particular, como que a gente faz pra... ambientes da célula fazer... Tá. Então, assim, como que nós evangelizamos? Nós evangelizamos dessa forma que eu comentei com vocês aqui rapidamente, né? Falando a palavra de uma forma que eles consigam compreender. Vai depender muito do nível. Tem crianças com autismo que tem o grau 1, que então ele é verbal, ele consegue entender, se comunicar. Tem grau 2 e tem grau 3. Então, dependendo do grau, nós temos que usar recursos. Se ele não é verbal, então tudo isso vai depender da criança. Mas o foco do evangelismo é o mesmo. Então, ela precisa conseguir crer e repetir a oração aceitando Jesus para ser salva. Mas ela não é verbal. Então, nós vamos fazer visuais de forma que ela possa corresponder. Mas e no caso de uma criança que tem paralisia cerebral que não se mexe? Então não adianta evangelizar uma criança assim? Adianta. Porque em algumas vezes as crianças com paralisia cerebral, elas são paralisadas fisicamente, motoramente, mas o cognitivo delas está intacto. Elas estão entendendo e ouvindo tudo. Nós precisamos pregar para todas as pessoas. Ainda que você não saiba, ainda que ela não te dê uma resposta, mas você prega, porque se ela crê, ela vai ser salva. Amém? E que de alguma forma ela dê algum sinal para que você, para o Senhor, né, com o coração dela, com a fé dela. A gente não precisa ver, nós precisamos crer e pregar. Amém? Então a criança autista, nós precisamos buscar uma forma com os pais, como que ele consegue prestar atenção, o que ajuda ele a se concentrar, o que faz com que a criança tenha um contato visual. E aí você vai utilizar os recursos necessários para ministrar a palavra para ela. Como incluir na célula? A célula é um pouquinho mais difícil, porque na célula, geralmente, a líder não tem alguém junto para ficar, porque o ideal é ter sempre uma líder de inclusão com cada criança que tenha alguma necessidade específica. Então, na célula complica um pouco, porque a célula, geralmente, a líder está sozinha, né? Eu tenho uma líder em treinamento. Então... mas é da mesma forma que no culto. Nós procurarmos sempre estar ministrando, deixar elas juntas e sempre ministrar de uma forma que ela vá compreender. Então, tem criança que tem TDAH, que não para quieta, que é hiperativa, que não para de correr. Tudo isso são dicas que eu vou dando, não dá para falar sobre tudo de uma vez. Mas são formas da gente lidar com cada uma delas, tá? Muitas perguntas a respeito da família, né? Como abordar os pais
a respeito da criança, ou quando os pais já sabem, ou quando os pais não sabem. Então, muitas vezes isso vai acontecer. Os pais não falam nada, ou os pais nem sabem, ou nem desconfiam, ou desconfiam, mas estão em fase de negação, ou não foram atrás. Então, nesses casos, a gente tem que ter cuidado nessa abordagem, para não ofender, para não falar algo que vá fazer a pessoa se sentir pior ainda do que ela já se sente com relação a isso. Então, a minha sugestão, na terça-feira que vem, a minha live com a Tatiane vai ser exatamente sobre isso, porque a Tati, ela é mãe, ela é líder, ela é discipuladora, então ela vai nos ajudar com relação a essa abordagem, ela vai poder nos dar muitas dicas e orientações, tá? Mas aqui, para quem tá com pressa para essa semana, eu sugiro você usar a ficha, essa ficha que eu vou estar colocando lá no grupo, porque através dessa ficha, os pais respondendo, você vai ter ali um xerox daquela criança, você vai entender aquela criança. E aí, quando os pais começarem a ter a conscientização, eles vão começar a perceber, nossa, mas essa característica meu filho tem. Então, assim, quando a gente chama alguma psicóloga, neuropediatra, que é com relação à criança, elas que falam sobre os transtornos e tudo mais, você pode estar sugerindo, né, para assistir uma live, para assistir algo com relação a isso, e aos pouquinhos você chegar até essa família. Então depende muito da intimidade que você tem com essa família, depende muito se você percebeu que a família tá aceita ou não aceita. Então tem que buscar a orientação do Espírito Santo, tá? Mas esteja na live da terça-feira que vem, na próxima terça, às 20 horas também a Tati vai falar sobre isso. O que os pais, o que a família, como ela prefere ser abordada, ou como o que a gente nunca deve falar, ela também. Então ela vai estar nos dando essas dicas. Como mãe, ela melhor do que ninguém vai saber. A Dalvinha também pode nos ajudar, depois escrevendo aí nos comentários. Também com certeza vai poder nos ajudar nisso, porque também é mãe. E é realmente algo que nós temos que aprender a ter sabedoria para abordar e para lidar. Não é para abordar todas da mesma forma. Então eu creio que a ficha vai ajudar e vai contribuir e muito para começar, para dar o primeiro passo. Porque às vezes a gente também, nós não somos a gente não pode diagnosticar uma criança. Então nós temos que tomar esse cuidado, a gente não pode diagnosticar. Eu percebi que tem uma característica ou outra, então já diagnostiquei, ela já tem tal transtorno. Não. Então assim, nós vamos... se você desconfia que a criança tem, se ela tem características, tem comportamento, mas os pais não sabem, os pais ainda não têm esse contato, você vai lidar com ela como se fosse. Como você vai lidar com ela o quê? Trabalhando aquele comportamento dela, independente do laudo. Você não precisa ter um laudo, não precisa ter um diagnóstico. Então a criança está tendo uma crise, a criança está se comportando de uma forma que é típica do autismo, mas você não existe laudo, os pais não sabem ou não comentaram, você vai incluir ela da mesma forma, vai trabalhar com ela da mesma forma. Amém? Então, a abordagem tem que ser sempre com muito amor, sempre com acolhimento, sempre de uma forma que não vai constranger. E outra coisa que eu vou falar nas próximas lives, que já está acabando meu tempo, só para vocês saberem mais ou menos o que a gente vai fazer. Próximas lives, fora essa da Tati que eu já comentei, a gente vai falar sobre os tipos de transtornos, né? O TEA, o TDAH, o TOD, os mais comuns, para a gente poder aprender essas características. Nós vamos falar como conscientizar os membros da igreja, porque não adianta você falar que recebe a criança e vai incluir a criança, aí quando a família chega, a igreja olha torto, olha feio, a criança tem uma crise, algum irmão da igreja começa a reclamar. Então a igreja toda precisa estar consciente sobre a inclusão e ter amor. E outras, como conscientizar as crianças. As nossas crianças que já estão no nosso culto, na nossa sala, precisam aprender a incluir. Porque a criança com deficiência que chega, ela quer brincar, ela quer se envolver com a criança. Então tudo bem, você pode saber interpretar Libras. Mas a criança com deficiência auditiva chega lá, ela vai estar entendendo a palavra, mas ela quer brincar com uma outra criança. Agora imagina se as suas crianças sabem se comunicar em Libras, sabem falar, seja bem-vindo, amiguinho, né? Venha brincar comigo. Coisas simples, mas isso sim é inclusão, a conscientizar as nossas crianças. Então também eu vou querer
falar sobre isso, como a gente vai adaptar as lições, tudo isso para que nós possamos incluir de verdade. Amém? Tá acabando o tempo, vamos fazer uma oração pra gente terminar, porque eu quero muito que você seja despertado, eu quero muito que você saia dessa live com o coração borbulhando, com várias ideias, buscando conhecer mais, saber mais. Eu quero que você saia realmente contagiando a sua equipe, contagiando a sua liderança, sua pastora, suas líderes, suas crianças, que você saia daqui com o coração queimando, amém? De uma forma que realmente isso se espalhe para todos os lugares. Então feche os seus olhos e repete essa oração comigo. Pai, obrigado, Senhor, por estarmos aqui hoje, por ter nos escolhido, por estar nos despertando para algo que nós não tínhamos olhado, não tínhamos, Pai, percebido, mas hoje o Senhor nos desperta, Pai, para essas crianças, ó Deus, que estão isoladas, que estão nas clínicas, que estão em casa, que não estão tendo acesso ao Evangelho, acesso ao Senhor, que estão sendo oprimidas pelo inimigo. Que você esteja guardando e protegendo essas crianças, Pai. Levanta um verdadeiro exército de mulheres, de líderes. Levanta a tua igreja, desperta a tua igreja, Senhor, para ir aos caminhos, para ir nas entradas e para trazer, Pai, essas crianças para o reino, para evangelizar, que todas sejam incluídas, em nome de Jesus. Pai, que o Senhor desperte essas irmãs, que eu desperte, Pai, cada uma delas. Eu te louvo, te agradeço por todas que estiveram aqui comigo e espero vocês, em nome de Jesus. O Senhor te abençoe e te dê sabedoria, te dê encargo, amor e empatia para seguir em frente, né, nesse chamado. Amém? Eu espero vocês, então, na próxima terça-feira, às 20 horas, nós vamos falar sobre as famílias, como abordar, o que fazer, como falar, tudo isso nós vamos falar com a Tati. Então, espero por vocês. Entra lá no grupo e curte, e vai seguir lá no Instagram novo, tá? E aí nós vamos nos comunicando por lá. Amém? Muito obrigada, Deus abençoe, espero que tenha sido produtivo, espero que você tenha sido despertada, espero que você tenha gostado, eu espero que você realmente seja um canal de Deus para a inclusão no reino, para a inclusão nos cultos, nas células, na igreja e também para a evangelização nas instituições. Que o Senhor te dê nomes de instituições para você ir, para você levar projeto, para você evangelizar as crianças que estão lá na PAI, nas clínicas, nos lugares que estão ali, até em casa mesmo, crianças que não podem sair de casa, mas que o Senhor te dê essas crianças, te dê essa palavra, te dê essa unção. Amém? Muito obrigada, boa noite, Deus abençoe, um grande beijo. Eu vou tentar deixar gravado, aí quem não pôde assistir, vocês vão enviando, tá? Vai enviando, que quanto mais longe chegar, mais rápido Jesus volta, que é o que a gente quer, é o que nós queremos, apressar a volta do Senhor. E isso vai acontecer quando a gente pregar para todas as pessoas, sem exceção. Amém, irmãs? Deus abençoe. Eu não sei como finaliza. Vou chamar minha filha aqui. Porque eu quero salvar, eu tenho medo de apertar alguma coisa aqui e não conseguir salvar. Mas vai deixando as suas perguntas também lá no grupo. Depois que a live for salva, nos comentários você também pode colocar perguntas, pode colocar a sua experiência também. Eu sei que é muita coisa, gente, é muita coisa. Tem aí, a gente está com uma equipe de fono, de psicólogas, de mães, muitas pessoas para colaborar, para que a gente possa avançar. Se você conhece alguém, manda para mim o contato também, que a gente está formando um grupo para nos abençoar. Tá bom? Para uma abençoar a outra, para uma ajudar a outra, porque a revelação de uma, de repente, vai ser exatamente o que a outra está precisando, né? Me ajuda a finalizar aqui, filha. Então, tchau, gente. Deus abençoe. Obrigada por estar aqui até agora. Um grande beijo.